Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei nem que horas que você vai assistir esse podcast, mas nós estamos de volta. Olha aqui, ó. KR Consultores, voltando com o nosso podcast Gente que Inspira Gente. Gente que inspira gente por quê? Porque o nosso objetivo é levar boas inspirações para que você saiba que você também pode se tornar uma pessoa melhor. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma super mulher maravilha. O nome dela, Mônica Lopes Namen. Não é minha parente não, Rui Lopes, Mônica Lopes, pode ser, né? Ela é uma pessoa, uma grande profissional que já atua no mercado aí há 25 anos, pessoal, na área administrativa de recursos humanos. Tem pós-graduação em administração pública, graduada em gestão de recursos humanos. E aí, meu amigo, já tem um histórico profissional aí extenso, já passou pela Casa Mozart, Grupo Raiz, LDB Transportes, Secretaria de Cultura do Estado do Acre, Assembleia Legislativa do Estado do Acre, MWN Comercial de Alimentos, nosso grande supermercado Lagoa, São Brás, lá de João Pessoa, na Paraíba, Santa Clara. Eu não vou nem continuar a ler, não, senão a gente vai passar o podcast todinho falando do currículo da mulher. É melhor ela mesma contar essa história. Sabe quem é a nossa convidada? Senhora Mônica, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu aqui fico muito feliz e muito satisfeita em saber que eu vou estar inspirando algumas pessoas, né? Muito obrigada, Rui, pelo convite. Muito feliz, muito contente mesmo. E nós também estamos muito felizes e já aguardando já um bom tempo, né? Exatamente. Então, só para a senhora saber, a senhora vai ser a primeira mulher a gravar o podcast da gente, porque os 3 anteriores foram 3 grandes empreendedores e agora a senhora vai abrir a porta para as empreendedoras femininas. Para as mulheres, né? Isso é muito bom, isso é muito importante. E a senhora tem um grande desafio, inspirar essa mulherada. Com certeza. Agora, dá uma mão que eu queria saber o seguinte, a senhora aí, uma mulher branca, loura, alta, a senhora é da onde? De Curitiba, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de onde é que a senhora é? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, a história é longa. Primeiro tem uma turma que veio lá do Líbano, a outra turma veio lá do Porto, de Portugal, né? E eu sou também bisneta de cearense. Eu nasci no Acre, Rio Branco, na região norte. No Acre? Na Amazônia Legal, como a gente chama, né? Nasci Sim. lá, sou de lá. E vim embora para cá, meus pais vieram transferidos para Fortaleza, né? Que o grande sonho do meu pai era nos trazer para algum outro local. Ele queria São Paulo e Goiânia, mas eu tinha um tio chamado Tio Edmar, que trabalhava, que na verdade era um grande amigo dele, eram muito amigos, e trabalhavam no banco. E veio uma leva em 1969 de acrianos para assumir a agência do Banco da Amazônia. Olha só. Nós somos como o Banco do Nordeste é aqui para a região Nordeste. O meu pai veio para cá. E a minha mãe era funcionária do Estado e depois ela foi reclassificada e foi para a Justiça Federal. Então, toda a minha vida toda é aqui. As filhas nasceram aqui, os netos estão nascendo aqui no Ceará. Então, assim, essa loura falsa, certo? Esta loura falsa, ela na verdade é a custa de excelentes cosméticos de pintura, né? E é o meu querido Henrique que pinta meu cabelo. Tá certo, dona Mônica. Mas a senhora veio aqui pro Ceará com quantos anos? Olha, eu vim pra cá com 6 anos de idade. Em 1969 eu tinha 6 anos de idade. Sim. Né? E meus pais chegaram aqui. E foi uma coisa muito interessante, porque nós fomos para casa justamente da casa do tio Edmar e da tia Luísa, ficamos lá hospedados. Minha avó, na verdade, o grande sonho da minha avó materna era de trazer todas as filhas para o Ceará, certo? Como filha de cearense, né? Minha avó era filha de cearense, minhas avós eram filhas de cearense, na verdade, mas ela gostaria de vir para cá. Então ela comprou uns terrenos para fazer a casa das filhas e, na verdade, nós ficamos lá. Depois, a minha avó construiu uma casa, nós ficamos na casa da minha avó e depois meu pai construiu a casa deles, né? Certo. E aí nós ficamos aqui em Fortaleza. Então, toda a minha vida escolar, minha vida amorosa, minha vida profissional, toda é nesta terra linda e maravilhosa, a Terra do Sol, e que eu sou apaixonada por Catulo da Paixão Cearense, né? Que nós, na escola, nós tínhamos textos maravilhosos. E então, assim... quando a gente tem aquela minha terra
E agora eu não estou lembrado da poesia do Catulo da Paixão Cearense. Não há, gente, ó, não, luar como este do sertão, né? E esse luar do sertão eu acho que me encanta até hoje. O Ceará, eu voltei para o Acre, né? Morei 5 anos no Acre, mas eu entendi e senti que eu tinha que fazer um resgate lá, que eu tinha que ir para lá, para conhecer melhor a minha terra e poder falar um pouco dela, mas eu sinto que realmente o meu berço, o meu canto é o Ceará. Ô, Glória. Eu gosto muito daqui. E a senhora está vendo aqui o cenário, né? Eu estou vendo então, o cenário, eu estou olhando aqui, para o cenário, exatamente. Nossa essa caatinga cearense. Exatamente, isso aí tudo. Então, assim, eu acredito muito que por ser neta de 2 homens que enfrentaram, né? Porque até hoje eu não entendo como é que 2 homens saíram, um do Líbano e outro saiu de Portugal, e vieram bater nos costados do Acre, porque não é brinquedo não, né, gente? Pois é, isso aqui isso aqui é uma coisa, não vou saber nunca, porque você sabe que naquela época nós não tínhamos o que nós temos hoje, que é uma internet da vida, que como é que se diz? Televisão, que a gente possa... tecnologia para poder se gravar tudo, né? Então, realmente, eu acredito que... E tem mais, nós temos o sangue cearense. Eu acredito muito que tudo isso faz com que essa composição toda, né? Ela tenha feito a pessoa que hoje eu sou, a mulher que eu sou, a profissional que eu sou. Né? O Ceará tem muita contribuição na sua formação pessoal e profissional, né? Demais. Né? Então, assim, eu tenho admiro várias pessoas aqui e que me inspiraram também, né? Porque eu acredito muito que o empresário e as pessoas precisam ter um pouco mais de reflexão com relação a isso. O empresário, ele é uma pessoa que, com seus erros e acertos, mas ele é um pioneiro em uma série de coisas. E quando a gente entra nesses sonhos aí, começa a contribuir, isso é muito bom, é muito importante, porque a nossa criatividade, a nossa versatilidade, podendo estar jogando no meio do mundo, isso é muito bom, isso é muito importante. Fantástico. Agora, dona Mônica, a senhora falou que voltou e morou no Acre. Sim. Foi nesse momento que a senhora trabalhou tanto na Secretaria do Estado como na Assembleia lá do Estado? Na verdade, é uma história muito engraçada. Primeiro, fazia 20 anos que eu não tirava férias. E eu saí de uma das grandes paixões da minha vida, que foi o Super Lagoa. E eu fiz uns mesezinhos sabáticos. Voltei ao Acre, quis passar meu aniversário lá, né? Fui para casa de uma tia, fiquei lá. E resultado, me encontrei com um grande amigo. E na conversa, ele falando que tinha voltado, tinha passado um período fora, estudando, etc., e voltou para o Acre, e que na época o governo do estado estava com uma equipe muito boa e fazendo com que os servidores públicos tivessem uma oportunidade maior para estudar, para fazer cursos, treinamentos, aquela coisa toda. Aí eu fui vender meu peixe, lógico. Então, o que foi que eu disse? Eu sou uma consultora de recursos humanos, eu dou treinamento em liderança, em conflitos, etc. Dá atendimento, eu disse, mas menino, com os pés nas costas, né? Porque eu acho que todo consultor, a primeira coisa que a gente começa dando é treinamento de atendimento. Que é algo muito importante, né? Ele disse, não, tudo bem, eu vou falar, né? E aí me apresentou um pessoal que ele conhecia do Ministério Público, e me apresentou também, e eu fiz uma proposta de trabalho, e a minha proposta foi aceita, porque é diferente, né? Sim. É a mesma coisa que quando você vai para uma empresa, que são 3 orçamentos, né? E aí, então, eu fui e ganhei. E a secretária executiva gostou muito do meu trabalho, a subsecretária também, que tem uma escola do Legislativo, e ela pediu para mim fazer um trabalho, depois disse não. Um belo dia, eu estou com uma amiga, nós estamos fazendo consultoria numa empresa, e eu recebo uma ligação. Olha, estão querendo que você... Isso era 18 de fevereiro. De que ano? De 2008. 2008. Nós estamos querendo que você, até o final do mês, você esteja aqui. Eu disse, não, vocês precisam me dar um tempo, eu tenho compromissos, etc. Eu sei que no dia 6 de abril eu desembarco em Rio Branco, Acre. E começa a minha saga. Então, fui para lá, né? Trabalhei na Assembleia Legislativa e trabalhei em vários locais, em empresas particulares, em outras instituições, inclusive no Ministério Público, né? Por estar trabalhando tanto com o serviço público, surgiu uma oportunidade, né? Na Faculdade Amazônia Ocidental, né? Que era a FAO,
E aí eu fui fazer um curso, eu fui fazer uma pós-graduação em administração pública. Certo? Já estava na área? Já estava na área, eu precisava entender, eu precisava conhecer, né? Até porque existiam as propostas de se fazer uns trabalhos dentro das próprias instituições públicas, né? Então eu fui para poder entender melhor. Porque com relação a varejo, com relação a atacado, com relação... Isso eu tenho entendimento, eu Sim. tenho conhecimento, eu tenho know-how. Mas você vai para uma coisa... Então você tem que ir com humildade. É por isso que nós precisamos entender que nós podemos fazer tudo, mas nós precisamos ter conhecimento. E o conhecimento técnico é algo importantíssimo. Tanto para nós, funcionários, consultores, como também para o empresariado. Perfeito. Que precisa disso, né? E aí eu fui e fiz um trabalho. Realmente eu voltei por problemas de saúde mesmo, que eu precisava resolver, não foi nada grave, nada demais, mas eu estava fazendo uma reengenharia interna, pessoal, e voltei para Fortaleza. Isso a família já estava toda no Ceará? A minha família estava no Ceará. Fez o caminho contrário. Eu fiz o caminho contrário e depois voltei. As filhas morando aqui, os pais morando aqui, a minha família, né, de pai, mãe e filhas, estavam aqui, então eu voltei para cá, né? Voltei para Fortaleza. E realmente aí comecei a me mexer, a voltar para o mercado, a fazer trabalhos, etc. Enfim. E então essa é a vida que cada um vai. Eu acredito muito que a gente precisa... Eu coloquei até no meu Instagram, assim, quem fica parado é poste. Certo? Nós precisamos estar nos movimentando. Anota essa aí, ó, o corte é esse. Quem fica parado é corte. Anota. Poste. Opa! Refaz o corte. Quem fica parado é poste. Quem fica parado é poste, né? Então foi um trabalho, foi uma riqueza muito grande, foi muito importante, fui muito bem recebida lá, né, no Acre. Fui extremamente bem recebida. Então eu acredito muito, eu tenho duas coisas importantes na minha vida. Eu gosto de trabalhar e eu tenho boa vontade. E o que eu vejo muito é que as pessoas, elas se ligam muito nos títulos. Elas ficam... Eu acredito que a gente precisa se ligar nos títulos para que nós possamos apresentar sugestões, apresentar soluções, né? Ter um planejamento, desenvolver e fazer algo. Para mim ter simplesmente um título para ficar sentada como uma primadona, eu acho desnecessário. Aí não dá certo. Né? Então eu acredito que a gente precisa ter humildade, que nós precisamos ter... Não é fácil ter humildade, mas eu digo, quando eu estou falando aqui da humildade, é de você não servir. Quando eu estava dando treinamento de atendimento no serviço público, que é o servidor público, isso, né? Eu trabalhei sinonimamente... Que ele está ali para servir. Que ele está ali para servir, mas foi algo que eu comecei a refletir, né? Que nós servimos, que nós precisamos aprender e saber como servir. Servir um copo d'água, servir um café, né? Dar uma informação, oferecer um serviço. Então, assim, o servir... ele tem uma conotação muito pejorativa, muito ruim para alguns profissionais. E o que eu vejo, me desculpe, mas o que eu estou vendo muito é essa juventude, né? Ela fica muito preocupada. Eu vejo muito que às vezes as pessoas chegam para mim, eu tenho um título disso, eu tenho isso, eu faço isso, eu sou aquilo outro. Tá, mas... Muito papel e pouco conteúdo. Exatamente. E nós estamos precisando, na verdade, e as pessoas precisam, né, entender que hoje o nosso discurso tem que estar em harmonia, em sintonia com o nosso comportamento, com a nossa postura, Perfeito. com o que a gente está falando, como é que nós estamos dizendo. Porque o corpo também fala, e se ele não estiver alinhado... E se ele não estiver alinhado, em algum momento, ele vai demonstrar, certo? Você vai estar mostrando ali. Eu sempre, quando eu estou fazendo os treinamentos, eu estou falando, eu digo, gente, não tem coisa melhor do que ver o Didi, o Renato Aragão, quando ele fazia as coisas, que ele estava sendo pressionado, ele estava sendo ameaçado, que ele dizia sim com a cabeça e com o pé ele fazia não. Né? Quer dizer, o corpo dele estava dizendo que ele não concordava com aquilo, que ele não aceitava com aquilo. Então, assim, nós falamos, nós vamos exalando aquela energia e vamos dizendo se a gente quer uma coisa ou não. Certo? Agora, dona Mônica, me diga uma coisa. A senhora estava no Acre e a senhora tinha quantos anos? Valhei meu padre Cícero, agora danou-se.
Eu tinha 40 e poucos anos. 40 e poucos anos. Já tinha filhos? Já, Com meu que Deus idade? do céu, Virgem Santa. A Mariana já tinha 26, 27 anos. 26 anos e a Hannah tinha 17, se eu não. Então, ou seja, veja bem como é que são as coisas, né? A senhora falou, né, que era apaixonada por trabalho. Então, a senhora fez o caminho contrário, desbravou, foi para um desafio longe, né? Porque, para quem não sabe, o Acre é lá no norte, fronteira com a Colômbia. Não, é fronteira com o Peru, uma parte, e a outra com a Bolívia. Ah, Bolívia. Então, fronteira com o Peru e Bolívia, saindo aqui do Ceará, desbravando lá sozinho, porque a família já tinha vindo para cá, deixando as filhas e trabalhando. Isso precisa ter muita coragem. E hoje em dia, nem todo mundo tem essa coragem de desbravar e passar por esse desafio. Então, tudo isso tem um preço. A senhora acha que esse amor que a senhora tem pelo trabalho, de alguma forma, cobrou caro, cobrou alguma coisa da senhora, lhe custou alguma coisa? Olha, deixa eu só lhe dizer uma coisa. Eu fui mãe com 17 para 18 anos. E então meus pais, apesar de ser servidores públicos, né, funcionários públicos, eles me ensinaram algo completamente diferente do que um servidor público tem. Então, assim, meus pais, como eu tive filhos, eu sou mãe solo, né, eu tive as duas filhas, com diferença da Mariana para a Hannah de 9 anos, né, a diferença, eles foram extremamente importantes na minha vida, fundamentais, porque eles me ajudaram. Então, assim, nunca foi criado mimimi, certo? A minha filha mais velha seguiu a minha carreira, né, trabalha na área de RH. Que mora hoje em Portugal. Em Portugal, que está fazendo doutorado em inteligência artificial, trabalhando tudo isso para o lado do RH. Ótimo. E a outra formou-se em publicidade, mas trabalhou muito na área administrativa e financeira. Então, elas nunca tiveram problemas com relação a isso. Eu sempre trabalhei, estudei, né, porque eu fiz as oportunidades, ou eu estava trabalhando de noite, ou eu estava estudando à noite, certo? E sempre, o que a gente precisa ter, gente, é qualidade. Qualidade nas relações. Sejam elas amorosas, sejam elas filiais, né? Sejam elas paternais, vamos dizer, com seus pais, certo, né? Entendeu? Então, assim, você tem que dar qualidade para aquilo. E eu sempre estive muito presente na vida das minhas filhas. Sempre trabalhei muito, viajei muito. E o que acontece é que eu sempre disse o seguinte, quando eu era badeco, conhece essa palavra, badeco? Badeco. Badeco, menina, é quando a gente é nada ainda, a gente tá começando. É auxiliar do auxiliar do auxiliar do auxiliar, sabe como é que é? Rapaz, badeco, quando eu morei lá em Roraima, lá no norte, pertinho do Acre, badeco era... O cara tava com fome, bora comer ali um badeco. Pois é, mas é mais ou menos isso, aquela coisa... Na minha terra, o badeco era aquela... Então, assim, quando a única coisa quando eu chegava para as entrevistas dos empregos, que isso é importante a gente se colocar, né, fazer uma boa negociação, eu dizia o seguinte, olha, não me importa trabalhar sábado, domingo, dia santo, feriado. Naquela época eu já dizia isso. Mas todas as reuniões e festas na escola da minha filha eu não vou perder, das minhas filhas eu não vou perder. Então isso sempre foi importante para mim. Primeiro, para estar sabendo o que acontecia com elas na escola e as festinhas. Dia das Mães, a quadrilha, as festas juninas, aquelas coisas todas, enfim. Eu estava em todas elas, né? Fui criada pelos pais trabalhando. Então, assim, meus pais nunca colocaram o emprego, o trabalho como algo pesado, como na algo... Na frente de tudo, como se fosse... Não era uma coisa negativa, porque eu vejo muito isso. As pessoas ficam angustiadas porque vão trabalhar, porque vão deixar o filho na escola, certo? Eu acho engraçado, dona Mônica, tem gente que diz assim, tô saindo aqui, eu vou pra batalha. O trabalho não é uma batalha, você não vai pra batalha. Você vai trabalhar porque o seu trabalho te dignifica como pessoa e você vai trazer o sustento para a sua família. Então tem muita gente que trata o trabalho como se fosse uma coisa Quando ruim. você coloca que você vai para uma batalha, que você vai para uma guerra, qual é a energia que você está jogando por cima daquilo tudo? Que você vai realmente para uma batalha, que você vai realmente para uma guerra. Se você vai para uma guerra, você tem que estar armado. E você se arma de uma série de coisas. Então as pessoas hoje nas organizações estão todo tempo armadas. Né? Armadas. E às vezes eu chego em algumas situações, porque assim, eu acredito muito que a gente precisa ser transparente. Uhum.
E às vezes eu digo o seguinte, gente, você não está satisfeita com uma coisa, você se organiza, se prepara e sai dessa empresa. Simples Porque assim. aquela organização, aquele organismo, ele funciona desta forma. Eu acho chato porque é o seguinte, é a mesma coisa que você está casado com uma pessoa, com um homem, com uma mulher, e aí você o tempo todo falando mal daquela pessoa. Mas você não sai dela. Que você sentido não se faz separa. isso? Exatamente. Então, assim, as empresas, eu sempre digo o seguinte, como pessoa da área de recursos humanos, eu sempre digo o seguinte, todas as empresas são excelentes. Todas as pessoas são excelentes. Mas você tem que fazer o seguinte, você casou com todos os namorados da sua vida? Não. Interessante. Não é? Você não casou, você não ficou noiva. Então, assim, às vezes você namora com um rapaz, acha ele muito legal, mas ele só deu certo para ser seu namorado. Já outros você chegou até a noivar. E teve com outros que você casou. Então, assim, eu acredito muito que você precisa. E uma coisa que eu acredito que eu sempre me dei bem nos locais em que eu trabalhava e fui ganhando muito mais isso com experiência. Lógico. Porque quando a gente vai para uma empresa, a gente quer mostrar logo tudo que a gente sabe, porque é tudo muito novo. E aí a gente vai atropelando e não vai deixando a coisa acontecer, né? E a oportunidade de conhecer o que é que vem de lá para cá. Perfeito. Né? Então, assim, isso é uma das coisas importantes. É você conhecer a cultura da empresa. É você entender e respeitar, né? o ambiente, né? O histórico daquelas pessoas que estão ali. E você não pode simplesmente chegar, é como se a gente fosse fazer aqui uma parábola, você não pode chegar na casa dos outros querendo mudar os costumes da casa que é dos outros. A casa não é sua, né? Mas, dona Mônica, me permita aqui, só para antes da gente entrar para a esfera profissional, quero só voltar um pouquinho, porque eu acho que isso é importante, principalmente para a mulherada aí, porque a mulherada no mercado de trabalho ela é um pouco mais, digamos assim, sacrificada, né? Porque o homem... naturalmente ele é o que sustenta a família, ele é que é o responsável, né, por prover a família. Foi, né? E as coisas mudaram, a mulher também está aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção e eu queria que a senhora confirmasse, o que a senhora estava dizendo anteriormente é o seguinte, você pode ter sim uma família constituída e você pode trabalhar sim e ainda assim você ter uma boa qualidade dentro da sua família. Sim. Não é porque você trabalha fora que a sua qualidade familiar vai ser prejudicada. A questão é que você tem que equilibrar e conciliar a sua vida profissional, a sua vida pessoal e dar o grau de importância que cabe a cada esfera dessa daí. A cada esfera, exatamente. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acredito o seguinte, quando eu iniciei a trabalhar 40 anos atrás, nós tínhamos a ideia que vinha com a Revolução Industrial, que era o quê? Nós éramos mãos de obras. Né? Nós não tínhamos sentimentos, não pensávamos nem nada, era difícil alguém ter algum sentimento. Se você adoecesse, eu vi gente passando a vida inteira e não tirando férias, etc. Enfim. E isso faz com que as pessoas entendessem que... sim, vamos lá. Aí houve uma mudança com a qualidade total da reengenharia. Sim. E diz o seguinte, você não pode desatarrachar seus problemas, é lógico. Agora, o que nós precisamos ter é um equilíbrio. É um equilíbrio nas nossas emoções, é um equilíbrio nas situações que nos apresentam. Tanto eu como empregador, tanto eu como empregado. Né? Tanto Sim. eu... Por quê? Porque nós precisamos entender as duas coisas. Quando você diz assim, as minhas filhas adoeciam, claro, lógico, iam para emergência muito pouco, mas eu precisava equilibrar aquilo tudo. E eu acredito muito que a gente precisa dar o peso, certo? O peso devido. O peso devido. Uhum. Eu acho que eu não preciso dar um peso excessivo. E é interessante, Rui, porque assim, eu não comecei na área de RH, eu comecei como secretária. Né? E o antigo Sebrae, que era SEAG, eu aprendi com uma mulher chamada Lúcia Casimiro, que era uma mulher revolucionária, uma mulher que era pedagoga, que foi para a Itália fazer toda a especialização dela com Maria Montessori,
Quando chega no Brasil, em 1964, com o golpe, ela não podia, porque Maria Montessori era revolucionária demais para a pedagogia na época. E para completar, ainda era mulher. E foi o que ela fez. Ela vai para os Estados Unidos, vem como secretária, volta um tempo depois, inclusive ela foi secretária até do Delfim Neto. Grande economista. Grande economista, que está ainda até hoje aí, porque ele disse que não faz exercício de jeito nem qualidade, porque toda pessoa que faz exercício tem problema de coração, tem isso, tem aquilo e aquilo outro. Ele é uma graça. Então o cara fica com problema de coração por causa do exercício. Não faz exercício por causa do problema de coração. Né? E aí o que acontece é o seguinte, uma das coisas que foram importantes, que eu vou absorvendo cada coisa, que ela disse assim, como é que você está nos seus papéis? Uma das coisas que ela fez foi isso. Como é que você está no seu papel como mulher, Sim. como profissional, como filha, como mãe, seja como for. E aí você precisa saber se você está se dedicando 100% a algo para preencher aquela lacuna. E eu era bem novinho quando eu fiz esse treinamento, e eu fui entendendo, e quando eu passei para a área comportamental, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ver o seguinte, você precisa estar colocando, certo, os pesos nesses locais, né? Como mulher, como pessoa, como amiga, como mãe, Sim. E aí você vai, entendeu como é que é? Agora, dona Mônica, isso é muito complicado. A gente se organizar como indivíduo para a gente dividir o nosso tempo. E aí eu quero aproveitar a senhora, com a larga experiência que a senhora tem de mercado, e que a senhora se dirigisse para a sua câmara, mas olhando para essas mulheres que estão assistindo o nosso podcast e desse uma dica para elas, como é que elas podem fazer para dividir o seu tempo igualitariamente com todas as áreas que elas têm que participar. Seja no pessoal, como a senhora estava falando, como mulher, como filha, como mãe, como profissional. Qual é a dica? Qual é o segredo? Porque isso não é fácil. Não. O que a gente mais vê hoje em dia no mercado aí são pessoas adoecendo no mercado de trabalho, com a carga, com a sobrecarga de trabalho, um nível de estresse altíssimo, ansiedade e a família em casa destruída. Então, qual é o segredo? Qual é a dica para essa mulherada que está assistindo a gente? Bem, a primeira coisa que você precisa é ser honesta e leal consigo mesma. Eu tenho uma máxima muito importante na minha vida, que é assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E uma vez eu estava escutando um padre, ele disse o seguinte, como é que você pode cuidar do seu próximo se você não cuida de si? Então isso é algo extremamente importante. Você precisa saber e se conhecer. Eu achei interessante, Rui, eu sou uma pessoa de formação religiosa, e eu fico escutando muito os padres, né? Então eu estava escutando um dia desse, ele dizendo o seguinte, você tem que procurar uma religião, caso você queira, tô falando, nós estamos aqui falando para um público que acredita em Deus e que não acredita em Deus, isso é uma responsabilidade Perfeito. sua, mas que você precisa procurar uma ajuda, certo? De profissionais da área de saúde. Se você está precisando ir para o psicólogo, se você está precisando ir a um psiquiatra, que você vai. Eu escutei um padre dizendo isso. Certo? Então, assim, é importante que você se conheça. É importante que você se antecipe, que você se planeje e programe. Então, assim, eu comecei fazendo isso porque eu adoro dormir à noite. Eu gosto de dormir. E filhos faz com que a gente se acorde 3 em 3 horas. Então, o que é que eu fazia? Eu cuidava muito da saúde das minhas filhas, porque eu escutava muitas pessoas dizendo que passavam as noites acordadas, e eu não queria passar. E realmente, eu passei muito poucas noites acordada com as meninas. Então, a minha programação começou desse jeito. A minha mãe era uma pessoa muito programada. Ela fazia listinha para ir para fazer supermercado, ela fazia uma listinha para ir à farmácia. Então, nós nos acostumamos com isso. E ela começou a fazer isso como moça. Disciplina, né? Disciplina. Então, é assim que eu vou colocando, né? Vou colocando a minha vida. Fui dando prioridades, né? Entendi que tive 2 filhas e que eu precisava ter uma responsabilidade muito grande e eu não queria passar essa responsabilidade para ninguém. Apesar de que eu estou dizendo sempre, meus pais me ajudaram muito, mas eu queria ter a identidade de mãe com elas. Eu queria e criei que elas tivessem... o melhor ovo quem faz é a minha mãe.
certo? A gente acha muita graça quando a minha filha vai lá para casa, a caçula, que ela diz, mamãe, olha, eu vou dizer uma coisa, a senhora, esse peixe está como nunca. Aí o marido dela disse assim, toda vida você diz isso. Mas isso é muito bom, certo? Mas elas dizem, olha, não tem. Então, assim, criar memórias afetivas, é importante você criar com as pessoas que você ama, certo? Você tem que entender, e eu entendi uma coisa, primeiro eu faço o nadismo, né? O que é o nadismo? É nada. É levar um dia para você ficar deitada na rede, acordar mais tarde, tomar o café a hora que você quer, certo? Depois, se você puder fazer isso, né? Entre se entregar ao ócio, pegar um livro e ler, assistir algo, não fazer nada por modismo. Isso é muito importante. Então, assim, eu faço muito isso. Vulgarmente é chutar o pau da barraca, mas em outras palavras é o quê? Sai um pouco dessa atmosfera, desliga esse botão e muda pouco o teu campo visual. Exatamente. Porque a gente passa a semana inteira numa loucura de trabalho, de manhã, de tarde, de noite, e chega no final de semana você ainda está plugado naquele negócio. Exatamente. Desliga tudo. Tem essa coisa chamada aparelho celular, que é um fura-fila na fila de você. Toca ali, a gente dá atenção. Então, é tipo assim... aos poucos também eu fui fazendo os acordos lá em casa. Então, por exemplo, meu celular ele entra no não perturbe às 22 horas, não vejo mais quem fala. Final de semana eu deixo o celular lá no quarto, na gaveta, no silencioso, para eu nem olhar. Antigamente eu trabalhava até 3, 4 horas da manhã, hoje em dia eu não passo de 1 hora e estou batalhando para não passar de meia-noite, para depois não passar de 11 horas. Por quê? Porque hoje eu tenho 3 filhos. E o meu primeiro filho, que é o Heitor, ele me ensinou muito. Eles ensinam a gente, né? E aí você vai aprendendo muitas coisas. Então, hoje, com as 2 meninas que vieram depois, eu consegui ter um outro formato que eu não tinha com o Heitor, que foi ele que me ensinou. Então, por isso que eu acredito, e quis voltar essa pauta quando a senhora falou que dá sim para você trabalhar e ter qualidade nos seus relacionamentos pessoais, tanto familiares e etc., porque eu também passei por essa fase e eu aprendi com meus próprios filhos, principalmente o Heitor. Então eu sempre digo, o Heitor é meu grande professor e é a pessoa que eu me inspiro. Eu saí de uma grande empresa que é o Café Santa Clara, que eu adorava Santa Clara, e que hoje é mais conhecida como Três Corações. Ela pode ser conhecida para o resto do mundo como Três Corações, mas... No seu coração vai ser Santa Clara. No meu coração vai ser sempre Santa Clara, né? E eu saí de lá porque eu tive que fazer uma modificação na minha vida. Profissionalmente eu estava muito bem, eu estava me sentindo maravilhosamente bem, mas eu comecei a ter problema com a minha filha caçula. Ela voltou a fazer xixi na cama, né? Então, assim, a minha ausência, uma série de coisas. Então, o que foi que eu fiz? Eu dei uma guinada. Eu saí. E eu quero até colocar aqui uma coisa muito importante, Rui, porque você falou aí no Super Lagoa, mas antes do Super Lagoa tem um outro coração também que bate, que é o Center Box. Foi o Center Box que fez com que eu conhecesse o universo do supermercado. Foi a Leda e seu Gerardo que abriram isso aí para mim, né? O universo do supermercado. Então, é uma empresa no qual também eu tenho um respeito muito, muito grande. Então, assim, outra coisa. Eu aprendi com Lúcia Casimiro. Lúcia foi uma pessoa, um referencial muito bom para mim. Lúcia Casimiro, ela por nós estarmos na profissão de secretária... Para quem não conhece, dona Munha, a senhora vai citando os nomes aí, porque a gente tem... Tanto certo. Vai ter um público da nossa idade, mas vai estar uma a Lúcia maior, Casimiro, na verdade... Para a gente fazer a correlação, ó, Lúcia Casimiro... Lúcia Casimiro foi uma professora que veio através do Sebrae, que agora é Sebrae, mas antes era SEAG, né? Ela morava em São Paulo, e ela dava cursos para secretárias executivas. Eram 15 módulos, né? Que ela dava esse curso... Desculpe. Ela dava esse curso, que era justamente para nós nos tornarmos... executivas, não aquela simples secretária que era para servir o café, aquela. Sim. Então ela já vinha com aquelas secretária executiva raiz, né? Que é uma secretária de alto padrão. De alto padrão. Eu aceito um pouquinho. Água. Então, eu lembro também. Dá um corte? Melhor, né? Pronto. Pode deixar. Tá bom? Tá ótimo. Aí daqui a pouco a gente pula para a esfera profissional. Tá.
Pronto. Tá bom, querida. Mas... Pode sinalizar, diretor. Eu tá... Vou voltar contigo, tá? Certo. E aí, dona Mônica, eu queria que agora a gente saísse agora um pouco da esfera pessoal e familiar. Uhum. E eu queria já passar para a parte da esfera profissional, mas a senhora já contando logo um desafio. Eu ouvi dizer que a senhora era uma desbravadora, que andava de salto alto no caminhão, dormia no caminhão. Que história é essa daí? Andar de salto alto no caminhão? Eu não entendi muito essa história aí. É assim... Se é que pode ser contado. Não, né? pode sim. Não tem nada proibido aqui. Tudo é muito Então, claro. deixa eu só dar um recado. Ó. Você, mulher, tô aqui nessa câmera, você, mulher, né, aqui no Costa também, que fica com mimimi, preocupada com os benefícios, quanto é o vale transporte, quanto é o vale alimentação, a cesta básica, não sei o quê, e você não consegue trabalhar 6 horas pesado por dia. Enquanto tem mulheres aqui com sangue na veia, que a mulher viajou o interior do Ceará todinho, dormia até no caminhão, e de salto alto. É assim? Foi assim? Como é que é isso? Na verdade, o que acontece é o seguinte, eu fui trabalhar na Santa Clara. Eu fui contratada, né, como supervisora da parte de marketing, lá, primeira supervisora de marketing. E nós fomos... Feminina. Uma mulher. Aí Também. E aí, então, eu fui contratada para cuidar de um novo café que ia sair. Era um café que vinha ser combate para classe A e B, né? Só que demorou muito, porque precisava vir uma máquina da Itália e era aquela coisa toda. Então, nesse período, o que foi que aconteceu? Nós fomos desbravar, não foi o interior do Ceará, porque o interior do Ceará já estava sendo desbravado. Eu fui para o Piauí. Eita, Nós Piauí, fomos para o Piauí. Demais. Então, o que acontece é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar na Santa Clara, eles me achavam muito arrumada, eles me achavam muito... Assim, eu acredito piamente que... Uma lady. Exatamente. Me achavam muito arrumada, que eu ia de sapato alto, porque eu andava de sapato alto desde os 15 anos, então andar de sapato alto, pra mim, era a mesma coisa que andar descalço pro índio, né? O indígena. Então, assim, é como a bailarina que anda com a sapatilha dela entendeu? Então, pra mim, o sapato alto era tranquilo. Eu subia e descia a escada na maior tranquilidade do mundo. Então, o que foi que aconteceu? Primeiro... eu me lembro muito bem que hoje tem um grande amigo, nós somos amigos até hoje, mas quando eu fui fazer uma rota aqui, eles me levaram assim para um lugar bem ruim para comer, a mulher botando macarrão com a mão, fazendo assim a propósito, né? O PF, porque, na verdade, nós precisamos entender, era isso que eu estava dizendo, que a Lúcia Casimiro, ela ensinou uma coisa muito importante quando nós fazíamos o curso de secretariado. As meninas ficavam apavoradas. Como é que nós vamos chegar para o executivo? Vamos dizer isso para ele. Aí ela ensinou uma coisa muito importante que eu usei em várias empresas. O senhor está conversando comigo como de profissional para profissional ou de mulher para homem ou de homem para mulher? Aí eles diziam, qual é a diferença? Eu disse, se o senhor estiver conversando de profissional para profissional, nós continuamos a conversa. Se não, eu paro aqui agora. Fantástico. A senhora pode repetir isso aqui para a sua câmera? Claro que eu posso. Quando nós vamos fazer uma negociação, certo? Que nós estamos conversando com um homem, né? E que você encontra algumas dificuldades, porque existe realmente os preconceitos, existem mulheres com preconceitos, existem homens com preconceitos, mas nós estamos lidando aqui com isso. Então, uma coisa que eu aprendi foi, o senhor está conversando comigo, o senhor está resolvendo esse assunto de homem para mulher, ou de profissional para profissional. E aí a pessoa vai perguntar, por que você está perguntando isso? Aí você diz assim, porque se for de profissional para profissional, nós vamos continuar a nossa conversa. Mas se for de homem para mulher, a gente para aqui. Fantástica dica. Certo? Isso é uma red pill, viu? Certo? Então, o que acontece? Então, isso, na verdade, eu fui muito bem recebida, mas eu incomodei aqueles homens, né? Primeiro, porque as pessoas olham para mim. Eu acho engraçado porque tem gente que diz que acha que eu não sei cozinhar. Dona Mônica, a senhora tem cara, eu não chamo assim, Dona Mônica, eu já sou a Dona Mônica, eu não sou mais Mônica para alguns. Dona Mônica, a senhora cozinha? E a senhora sabe fazer isso, a senhora sabe fazer aquilo? Gente, eu sei lavar, cozinhar, passar, sei fazer tudo, certo? E outra coisa, eu aprendi
quando eu fiz um curso de cerimonial com a Heloísa Facó, que era cerimonialista da Universidade Federal, da reitoria. A Heloísa Facó, da família Facó? É, da família Facó, exatamente. E aí ela dizia o seguinte: você precisa estar preparada para tudo. Você precisa saber de tudo. Por necessidade. Não é para você se achar, não é para ficar como o filme da Julia Roberts, Mona Lisa, que o filme mostra aquelas mulheres que algumas queriam, já era o advento, saída dos anos 50, dos anos 70, para as mulheres se tornarem independentes, e elas ficavam no cursinho de aprender a costurar. Não é isso. É você precisa aprender a costurar se você tem aptidão, porque é uma necessidade. Eu tenho 2 amigas minhas que se aposentaram agora, certo? Estão fazendo trabalhos belíssimos. Uma fazendo roupas para bebê, outras fazendo santos de crochê, uma série de coisas. Quer dizer, são habilidades maravilhosas que estão servindo agora para elas. Elas resolveram dar uma outra guinada, um outro movimento para a vida delas. Então, o que foi que aconteceu? Eu fiz uma viagem com o diretor comercial e um colega, né? Um amigo de trabalho. E, na verdade, quando a gente foi, eu sofri um acidente. A brincadeira do salto alto foi essa. Então foi aí que surgiu a história do salto alto? Nós estávamos indo para Correntes, que nós fomos conhecer a região do Piauí, certo, né? E aí nós sofremos um acidente. Né? Porque no caminhão? Não, no caminhão não, era numa D20. Eu conto já essa do caminhão. O caminhão já então tem outra história. Tem outra historinha. E aí nós sofremos um acidente. Aí os meninos preocupados. E aí, como foi? A Mônica correndo de salto alto. Puf, 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 puf. Entendeu como é que é? Então a brincadeira jocosa foi essa, entendeu? Então a questão do salto alto era por causa da sua elegância. Da minha elegância, porque as mulheres lá não trabalhavam de salto alto, e se eu trabalhava de salto alto, na empresa, na fábrica, eu trabalhava de salto alto. As mulheres não trabalhavam de salto alto, eu trabalhava. Eu não vou perder minha essência por causa de A, de B ou de C. E o que acontece é o seguinte, e naquele dia foi uma coisa muito interessante, porque o Paulo, né, o Paulo, que é um dos sócios da Santa Clara, ele pegou e teve uma admiração, porque quando a D20 F1000, sei lá, quebrou, ele foi até Floriano buscar um caminhão e botar o carro. Floriano. Certo? Aí ele disse, eu vou pegar e nós vamos esperar um ônibus para lhe colocar no ônibus. Eu disse, vai me colocar no ônibus por quê? Não, para você ir para Floriano. Eu disse, não, porque tem algum problema, eu não posso ir aqui dentro, não. Eu disse, ele disse, não tem problema nenhum. Então fui eu e ele na frente, né? O Lordelo atrás, dentro do carro, na carroceria do caminhão. Né? E nós fomos, foi umas 4, 5 horas de viagem até chegar a Floriano, porque o caminhão era velho que ele conseguiu para ir, né? E a estrada? E a estrada só Jesus na causa. Alguns pedaços, foi justamente numa parte que não estava boa, que a gente bateu num buraco e foi feito sapo batendo, né? Muito bem, vamos fazer a abertura de rota, vamos viajar. E assim, lá na Santa Clara, dava 18 horas, nós não viajávamos mais de noite. Então, onde a gente parava? Então, teve um dia que nós paramos e a Fiorina, que eu viajava junto com outro amigo, com outro colega de trabalho, eu chamo amigo porque a gente começou com um colega, depois nos tornamos todos amigos. E aí, o que foi que aconteceu? Não dava para dormir naquilo não, de jeito nem qualidade. Pelo amor de Deus, era apertado demais, porque atrás vinha mala, vinha material promocional e não tinha onde a gente ficar. Então é o seguinte, onde é que nós vamos cair? Nós vamos cair aqui em cima como é que diz? Dos sacos de café. Dos fardos de café. Dos fardos de café, na verdade, dos fardos de café. Saco não, dos fardos de café. Porque nós íamos para a abertura de rota, já fazíamos todo o trabalho e os vendedores, né, o vendedor, o motorista vendedor, ele já ia para os locais com o supervisor de vendas e a gente fazia todo esse trabalho. Dona Mônica. Então, assim, dormir em hotel de posto de gasolina, olha, o hotel do posto de gasolina era uma graça. Por quê? Porque é o seguinte, eram 2 colegas, né, 2 homens, eles ficaram no quarto com ar-condicionado, porque a diária ia sair mais cara. E eu fiquei num quarto onde o basculante estava quebrado. Vixe, Maria. Certo? Então, assim, a noite inteira, você imagine o que é um hotel de posto de gasolina, né? Realmente, na primeira noite eu fiquei com medo. O rapaz disse, a senhora não tem problema não, que aqui é tudo conhecido. Mas você fica com medo, claro. Na verdade. Na primeira noite, realmente, eu não relaxei. Não fiquei legal, não. Porque qualquer zoada eu achava que alguém ia me olhar ali. Porque eram 3 basculantes, 2 quebrados, olha.
Na segunda noite, eu estava tão cansada, porque no dia seguinte a gente trabalhou, outro dia, depois eu relaxei. Então, assim, cada emoção que eu fui tendo, que eu fui conhecendo, né? Eu, vamos dizer assim, no Super Lagoa, eu fui para a abertura de 2 lojas no Juazeiro do Norte. Eita, Você está me entendendo? maravilha. Então, assim, nós chegamos e tínhamos uma casa de apoio, né? Entendeu? Então, eu fiquei numa casa com 14 homens. Desde do diretor da empresa até o motorista, morávamos todos lá. E tem mais uma coisa. De manhã, quem fazia café era eu, junto com o gerente da loja, o Vitoriano. Né? Durante o dia, todo mundo almoçava em qualquer lugar. E à noite eu ia fazer o jantar para eles. Eu adoro, para a turma toda. A gente sentava e eu fazia o jantar para todo mundo. Né? Então, assim... Isso para mim era muito bom, era uma riqueza muito grande. E isso é que faz com que eu tenha histórias e mais histórias, né, para poder contar, para poder estar, vamos dizer assim, em 1997, né, eu conheci Oscar Motomura, que é da Amana Key. Então, são essas oportunidades que você tem, assim como eu conheci Reymar Richards, que foi o homem que trouxe a faculdade, o curso de marketing para o Brasil. Então, todas essas oportunidades, nós precisamos nós precisamos ser elegantes, nós precisamos ser educados, mas nós precisamos colocar simplicidade, certo? E não perder essas oportunidades. Olha, eu tenho tanta história que se a gente pudesse, para estar contando aí, entendeu? Então, assim, a gente chegava numa cidade, fazia amizade, aí a gente... em 1995, nós passamos o Natal em Floriano. Nós não viemos para casa, Piauí. em Floriano, Piauí. Por quê? Lá na parte de baixo do estado do Piauí. Porque ou nós vínhamos para o Natal ou vínhamos para o Ano Novo. A gente tinha que decidir. Não dava tempo. Não dava tempo. Ou certo? seja, aquele momento mais importante do ano, que o Natal Que é o Natal, mais uma vez mais uma distante da família. Madames de plantão. Atenção. Madames e também os madamos também, né? Madames e madamos. Mulheres do nosso Brasil, né? Em qualquer lugar que você está aí assistindo esse podcast. Você pode trabalhar sim na sua empresa e pode continuar trabalhando elegante, de salto. Não precisa de mimimi. E aí é mais um aprendizado. Você consegue trabalhar e conviver com a sua família e você consegue conviver muito bem no seu trabalho de forma elegante. Mas como? Com elegância e simplicidade. Mas a senhora falou aí que conheceu muita gente importante. Também tem uma outra história aí, né? Parece que a dona Mônica era amiga do Ednardo, do Fagner, era vizinho. Como é que era essa história aí? Não, na verdade, lá no São João Tauape, na esquina, porque quando eu cheguei do Acre, a rua que eu morei, a primeira rua foi a Fiscal Vieira, ali no bairro São João Tauape. E então, paralela à Visconde do Rio Branco? Não. Ela corta ali a Pontes Vieira, ali perto do mercado Joaquim Távora. Sim. Fica perto ali daquela antiga fábrica do Café Valcan. Você não lembra não, né? Eu acho que não. Valcan. Perto do Serpro. Mas para quem eu estiver assim? falando... exatamente perto do Serpro. Mais ou menos por ali, né? E então, na verdade... Mas, ó, eu não lembro do Valcão, mas eu lembro do Café Guimarães. Ficava ali no Montese, na Rua do Montese, né? Pois é, o seu Guimarães só faz café, né? Tu sabe da história, né? Não só faz café, né? Entendeu? Então, assim, na verdade, na esquina morava uma tia do Ednardo. E eles ficavam sentados ali. Belchior ficavam dedilhando. Mas já com bigodão? Rapaz, o bigodão, ele sempre teve aquele bigode. Então, aquele bigode... Sempre foi o bigodão do Belchior. Pelo menos do que eu me lembro das Príncipes Eras, era mais ou menos isso. Sim. Era mais ou menos isso aí, certo? Então, assim, eu acredito muito que a gente... Então, vocês moravam bem pertinho deles? Não, nós não morávamos perto deles. Eles iam porque tinha uma tia do Ednardo que morava lá. Ah, sim, era a tia do Ednardo que morava perto de vocês. Morava perto. E eles ficavam sentados lá tocando. Os meninos vinham mais do que a dona Mônica, a senhora é muito show mesmo, né? Não é não? Olha, o privilégio de assistir os homens ali. Não, meu filho. Na maior tranquilidade, vendo Ednardo e Belchior tocando violão ali. Tocando violãozinho. Ei, dona Mônica. Tocando violãozinho. Agora fazer mesmo peso que o outro. Isso é muito bom, isso é importante.
importante Tá demais. doido. Por isso é que eu sempre Grande Edinado. Grande Edinado. E um dia desse, eu estava com uma amiga minha, nós fomos para o lançamento do livro de um jornalista, que agora me veio, me faltou a memória agora. E a mulher dele, a esposa dele, foi minha professora de psicologia, porque um dos cursos que eu não consegui terminar, que foi sociologia, ela foi minha professora de psicologia. Né? E aí, resultado, nós fomos para esse lançamento do livro, que foi lá na biblioteca pública, que por sinal está lindíssima a biblioteca. Sim. Vão lá, levem os filhos, é um passeio maravilhoso. Né? E de lá nós fomos, teve uma outra comemoração para essa pessoa, que foi no Cantinho do Frango. E quem estava lá? Ednardo. Oxente. Estava lá, Ednardo, estava lá, e aí eu cantei, aí foi aquela bem tiete, tirei fotografias e tudo, porque eu faço dessas coisas, né? Mas então assim, e o Fagner vivia muito lá na Santa Clara, né? Então assim, a gente eu tive algumas oportunidades, como sempre as pessoas vão tendo, né? Eu digo para você o seguinte, cada empresa para mim foi extremamente importante. Eu comecei trabalhando numa escola de natação. Uma escola de natação. Uma escola de natação, certo? E o papai enlouquecido, que não dava certo, não sei mais o quê. Eu pegava 6 ônibus por dia. Tá louco? Certo? Estudava de noite, porque aí eu comecei a estudar à noite para trabalhar. Eu queria trabalhar. Eu queria ser útil, eu queria fazer Então, algo desde diferente. cedo a senhora sempre foi ativa, né? Sempre fui ativa. Agora, fiz uma coisa extremamente interessante. Antes de ser secretária, eu fiz um curso de secretariado. Porque eu acredito muito que a gente precisa atrelar conhecimento com a prática, com a experiência. A prática é algo que é muito importante. Mas se eu tenho o conhecimento, se eu tenho o saber, eu faço algo completamente diferente. E aí fica o recado também, dona Mônica, porque o que eu tenho visto também nas empresas por onde a gente tem passado, né? As pessoas chegam para um processo seletivo, não tem essa carga de conhecimento, e a pessoa já quer chegar ganhando um alto nível salarial. Não, gente. Você tem que se preparar. Você tem que ter conhecimento. E tem que ter a prática. Não dá para você começar no nível 5 se você não passou pelo nível 1, 2, 3 e 4. Exatamente. Então parece que as pessoas hoje em dia elas estão muito adiantadas, estão muito ansiosas, querem ver as coisas acontecer. Não é bem assim. Nós estamos falando aqui com uma pessoa que tem muitos anos de experiência. Durante esse podcast inteiro, deixou várias dicas para você, principalmente mulher, saber que você pode continuar sendo uma mulher sim na sua essência, né? Exatamente. Pode continuar tendo seu equilíbrio dentro da sua família, se portar como profissional e, acima de tudo, ser responsável, respeitado como profissional mulher. Exatamente. Né? Porque Lúcia Guimarães, a professora que Lúcia Casimiro. Lúcia Casimiro, que deu a dica, olha, o senhor está conversando comigo de homem para mulher ou de profissional para mulher? Profissional, exatamente. Porque no ambiente profissional, todos somos profissionais, Todos somos independente profissionais. do sexo. E essa fragilidade, nós precisamos entender que tanto o homem quanto a mulher tem fragilidade. Né? Agora, existe evidentemente que pela compleição física, algumas coisas você pode fazer que eu não posso fazer, assim sucessivamente. Né? Então, normal, normal, isso é natural. Né? E eu digo para você o seguinte, nós não precisamos ser super hiper. Né? Eu vejo muita angústia das pessoas, né? Principalmente das mães. Ficam preocupadas porque vai trabalhar, ficam preocupadas, angustiadas porque vai deixar, né, os filhos. E é uma das coisas que eu aprendi na própria escola que as minhas filhas estudaram, quando Sim. a mais velha foi. E aí o que acontece? Eles disseram o seguinte, se você trabalha, para ficar aquele período de experiência do seu filho, venha a sua mãe, que se ela fica a babá, seja uma pessoa. Porque para não quebrar aquele ritmo. E foi isso que eu fiz. Eu continuei trabalhando e a minha mãe levava com a babá a Mariana para a escola. E assim foi feito com a Hannah também. Certo? Maravilha. E você precisa... e são 2 mulheres, certo? Que estão à frente da vida delas, cuidando da vida profissional, da vida pessoal delas, entendeu? Não foram, eu nunca passei, a senhora deixou de fazer isso por mim, a senhora... Não, pelo contrário, elas têm um respeito pela minha história,
pela minha história de vida profissional, Sim. certo? Elas têm um respeito muito grande, elas me honram e me reverenciam com relação a isso. Então, nós não precisamos ficar preocupadas a toda hora e a todo instante para estar todo o tempo dando satisfação. A gente precisa chegar para as crianças e dizer para elas isso aí. É muito melhor a gente estar sentado e conversando com o filho, dizendo, eu estou indo trabalhar, mas não estou indo trabalhar não é para comprar o seu presente. Estou indo trabalhar porque é uma realização pessoal, filho. Filha, eu estou indo trabalhar porque eu gosto de trabalhar. Porque eu estudei, porque eu fiz isso. Não é para comprar o teu presente, não é para pagar a tua escola, porque a gente faz uma relação muito ruim com relação a isso, certo? Então, eu acredito muito que nós temos a forma de modificar isso, entendeu? Perfeito, Dona Mônica. E observe o seguinte, nos tempos de hoje, onde a gente está vendo aí filhos desrespeitando os pais, pais desrespeitando filhos, filhos matando pais, pais matando filhos. É muito importante isso que a senhora falou, né? Coincidentemente, a gente está começando a chegar no finalzinho aqui do nosso programa. Isso é uma mensagem muito forte, porque os tempos hoje estão difíceis. Os pais parece que não estão sabendo como lidar com seus filhos. E o que a senhora passou para a gente aqui é algo muito simples, que pode ser difícil para muitas pessoas. Eu posso resumir dizendo o seguinte: seja verdadeiro e honesto com seus filhos. Seja claro ao ponto de dizer que eu sou a mãe, eu sou o pai, você é o filho. E tem que se entender isso para que você tenha um equilíbrio. E eu acho que essa clareza e essa honestidade no relacionamento entre pais e filhos é benéfico e, mais do que isso, é de uma grande ajuda e preparação para o futuro desses filhos, para que eles não sejam, como a gente tem visto por aí, adultos frustrados, adultos ansiosos, adultos, sobretudo, inseguros. Totalmente. Que não consegue receber o não das pessoas, não consegue receber uma negativa da vida. E eles não conseguem lidar com isso, entram em frustrações, e não é à toa que nós temos altos índices de suicídio nos jovens. Por quê? Porque não foram bem preparados. Então, acima de tudo, acho que a senhora deixa uma mensagem muito boa, muito forte. E a gente precisa entender que o fracasso faz parte da vida da gente. A frustração faz parte da vida da gente. Certo? Nós precisamos entender isso. E os filhos precisam entender isso. E os pais precisam entender que isso acontece. Entendeu? Porque é nesse momento em que você vai mostrando que você é um ser humano. Né? Que você é gente. Que o seu filho pode ser aquilo tudo. Entendeu? E eu quero só fazer uma coisa muito interessante. A minha filha teve filho e resolveu ficar em casa e cuidar do filho. Então, se você... e o que foi que aconteceu? Ela estava tão bem, vamos dizer assim, decidida, e ela ficou tão tranquila com relação a isso, porque ela não foi cobrada também para trabalhar. Ela não foi cobrada por mim. Você tem que voltar para trabalhar. Perfeito. Não. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é o seguinte: nós precisamos, acima de tudo, estar bem conosco para que a gente possa fazer organizações mais felizes, empresas mais felizes, colaboradores mais felizes, certo? Liderados mais felizes. Entendeu? Porque essa é a nossa responsabilidade. Ou liderado ou líder. Perfeito. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Ficar o tempo todo passando na cara das pessoas. Olha, eu faço isso. Olha, eu tenho isso. Olha, não sei mais o quê. Olha, eu não trabalhei. Olha, eu trabalhei sábado e domingo. Isso é um problema seu. Não tem nada a ver com isso. Foi uma escolha sua. Foi uma escolha sua. Foi uma escolha sua. Ah, no trabalho, eu deixei de trabalhar para ficar com você. A responsabilidade é sua. Nós não podemos jogar a responsabilidade do outro, da nossa, do outro. Eu acho que o que está faltando muito é as pessoas assumir a responsabilidade. Exatamente. Dona Mônica, fantástico, viu? Muito obrigada. Dona Mônica, nós estamos finalizando aqui o nosso programa. Eu quero agradecer demais a senhora. Eu já também. Fazia tempo que a gente queria fazer esse podcast com a senhora. Os 3 primeiros nós fizemos com 3 grandes empreendedores aqui do Ceará, histórias fantásticas. Você que não assistiu ainda os outros podcasts, quando você terminar de assistir esse aqui, procure o outro. Tem história aí de superação, empreendedores que o seu negócio pegou fogo,
E o cara é tão iluminado, o fornecedor bancou, deu mercadoria. Esse cara hoje voltou a trabalhar, deu a volta por cima e hoje ele é um grande empreendedor ali em Maracanaú. Graças a E Deus. nada melhor do que iniciar podcast com convidadas femininas do que com a senhora que tem uma larga experiência, tem uma grande história, né? Passou muita dica importante aqui, tanto para os homens como para mulheres. Eu quero ver se alguém aí ao final aí vai se emocionar, vai chorar. Então quem quiser, bota aí, faz o seu comentário aí, diga o que você sentiu com essa história toda. E eu queria, para finalizar aqui, que a senhora dissesse aí onde é que as pessoas podem lhe encontrar, quem gostou da sua história, quem quer bater um bate-papo, se a senhora pode deixar seu telefone, seu Instagram. Posso. Quero falar com a dona Mônica. Como é que faz, dona Mônica? Bem, tem o meu telefone, né, que é o WhatsApp, que é o 85 987 44 1963. Eu estou agora vendo como é que eu faço. Eu tenho um Instagram que é particular, Certo. que é mais de família, foto do neto, a foto da neta que está chegando aí. E então eu estou vendo um novo Instagram profissional, né, para poder estar colocando justamente isso, as experiências, os conhecimentos. E assim, estou aberta para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem. Eu realmente sou bastante procurada, mas eu estou colocando isso. É 85987441963. Estou aí à disposição de todos vocês. Perfeitamente. E você que ficou conosco aí, né? Nós agradecemos por vocês estarem assistindo o nosso podcast. Quem não assistiu os outros, assistam. Continue nos seguindo aí pelas nossas redes sociais, no Instagram, KR Consultores CE, no Facebook e principalmente aqui no YouTube, onde a gente posta nossos podcasts. E, meu diretor, pode fazer um corte aí para a tela central? E aí eu não sei se vocês perceberam, pessoal, ao longo aí do nosso podcast, uma coisinha diferente aí, né? Nós estamos aqui fazendo uma alteração no nosso logotipo da nossa marca, mas muito mais do que isso. Na verdade, nós estamos fazendo um reposicionamento e aí não estranhe, porque somos nós mesmos. É a mesma KR Consultores, agora com a roupagem nova. Então, aquilo que a gente faz nas empresas, nós também fazemos na nossa. Nós estamos fazendo um reposicionamento da marca. Então, vem muitas novidades por aí. E se você que é empresário, quer fazer uma reposição da marca, que não é só uma mudança de logotipo, é só entrar em contato com a gente aí, que a gente pode fazer o reposicionamento da marca de vocês. A todos vocês, um grande abraço, um beijo no coração, fica com a gente, que histórias lindas como essa da Dona Mônica vão ter várias que ainda vêm por aí. Fica ligadinho com a gente, continua seguindo a gente. E muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser, pessoal.